Fala pessoal, está começando mais um Esportes Gerais. Nessa edição você vai conferir um pouco mais sobre a diferença entre o tênis e o squash. Também vai conhecer a Low Press Fitness, a nova técnica do mercado que promete a barriga negativa. O Em Ação desta vez marcou presença na Bubble Fest, um evento com vários esportes alternativos cheios de diversão. No Esportes Especiais nós fomos conhecer um pouco mais sobre a esgrima, só que dessa vez a esgrima sob cadeira de rodas. E a entrevista especial dessa edição fica por conta do jornalista esportivo André Cristino. Não saia daí, o programa está só começando. Uma raquete, bolinha, uma quadra? Não, eu não estou falando do tênis. Hoje eu vim conferir bem de pertinho os detalhes que fazem do squash um esporte tão atraente. O squash ele é um jogo que ele é confinado, né? Tem um vidro atrás e a parede da frente. Todas as bolas têm que bater na parede da frente. O game é de 11 pontos. E se fizer 10-10 vai a 12. E é melhor de 5 games. Então, quem fizer os 3 primeiros games de 11 pontos, ele é o vencedor. A raquete de squash ele é muito mais leve. Essa raquete, por exemplo, aqui ela tem só 130 gramas. Com as cordas deve ter umas 140 gramas, bem levinha. Então, ela é bem diferente porque é uma batida bem diferente também. Não tem o top spin que tem no tênis. É uma batida mais reta, mais seca. A velocidade atingida durante uma partida por vezes pode assustar e até mesmo dar medo em quem não tem o costume de praticar o esporte. Mas Daniel garante que não existe perigo. Mas por via das dúvidas, é sempre bom se precaver. E para isso é importante ficar atento aos equipamentos de proteção. Tem o óculos de proteção. Os juvenis são obrigados a usar o óculos de proteção. Já a partir do adulto já não é mais obrigatório, mas como é um squash de muita velocidade, a bolinha é muito rápida, recomenda-se usar o óculos de proteção. E qual será a diferença entre as bolinhas de tênis e de squash? Então, ela é uma bolinha oca, né? Uma bolinha de borracha. É uma bolinha que se você pegar ela aqui, ela não pica, ela precisa de ser esquentada, então você tem que esquentar a bola para ela conseguir ir na parede, né? E para esquentar a bolinha, só mesmo dando muita raquetada. Considerado o terceiro esporte com bola mais rápido do mundo, o squash não apresenta muitas restrições, mas é importante ficar atento ao seu posicionamento na quadra para evitar que você trombe com seu adversário durante o movimento. O atleta que bater a bola, ele é obrigado a sair da frente da bola para o outro bater. O jogo é muito dinâmico, um vai batendo, vai saindo, o outro vai entrando, então caso um ficar na frente, o juiz para o ponto e volta o ponto. Mesmo o esporte sendo um hobby, Daniel já coleciona algumas conquistas. E olha, não são poucas. Todos os campeonatos amadores, né? Aqui em Belo Horizonte tem campeonato mineiro. A gente disputa da 7ª classe até a primeira classe. Então os iniciantes começam na 7ª classe e vão até a primeira classe, depois os profissionais. Então, o ano passado eu fui campeão mineiro, pela 3ª classe. Esse ano eu ganhei a Copa do Brasil também pela 3ª classe e já estou disputando a 2ª classe. Então fui o vice-campeão nessa última etapa da 2ª classe e vou disputar agora o mineiro entre os 4 para ver quem é o campeão mineiro da 2ª classe. À primeira vista, o tênis e o squash são bem parecidos, mas no decorrer dessa reportagem podemos perceber que não é bem assim. A batida é bem diferente e a explosão é muito mais. Então você tem que ter eu acredito que para o squash você tem que ter um pouco mais de condicionamento físico do que o tênis. Eu acho que o tênis ele é um esporte técnico, cansativo, mas o squash ele é mais dinâmico, você tem que ter um pouco mais de explosão, mais de condicionamento físico, o que o tênis pede muito mais para a técnica. Tem pouco tempo que eu pratico esporte, fez totalmente diferença para mim. Eu jogava futebol antes, então eu parei de jogar porque o squash você consegue queimar calorias, você consegue ter uma dinâmica muito mais rápida do que os outros esportes. Tem muita academia boa, professores bons para ensinar quem não sabe, quem nunca viu. Tem muita gente praticando, tem campeonatos muito bacanas, tem campeonato brasileiro acontecendo. Então, assim, eu recomendo, eu acho que o esporte faz toda a diferença, é um esporte muito bacana e muito dinâmico.
Cada vez mais no mundo fitness é criado métodos para ajudar as pessoas a conquistarem o corpo perfeito. E foi aí que nasceu a técnica Low Press Fitness, que promete às pessoas a barriga chapada. Imagine você ficar com a barriga negativa apenas trabalhando a respiração. É o segredo do novo método espanhol que tem feito sucesso nas academias. O Low Pressure Fitness, ele é um método europeu que é recente aqui no Brasil, que é baseado em uma técnica de ginástica hipopressiva. Então, em diferentes posturas isométricas, a gente faz uma manobra chamada sucção, que é para ativação da musculatura mais profunda do nosso abdômen. E com isso a gente busca um alongamento, um crescimento, um alongamento axial. A gente tem uma respiração controlada e combinada com essas posturas, para que a gente também consiga alcançar objetivos como a melhora da capacidade respiratória. Então está tudo relacionado. Ativação muscular, respiração, alongamento axial, que é esse alongamento, né, do topo da cabeça em direção ao teto para diminuir a compressão entre as vértebras, que é uma coisa que a gravidade mesmo provoca com a gente o tempo todo, né? Além da redução de medidas, praticantes da técnica também ganham melhoras na saúde. Melhora da capacidade respiratória, melhora da postura, melhora da função sexual, melhora do trânsito intestinal. Também tem a questão do tratamento para dor lombar, então essa descompressão é interessante. A gente também tem a recuperação do assoalho pélvico, né? Então, assim, para pós-parto é muito interessante, porque depois do parto acaba que a mulher muitas vezes rompe fibras da musculatura abdominal dela e ela precisa recuperar, ela precisa aproximar novamente. Então, essa manobra promove essa reaproximação da musculatura, não deixando aquele buraco ali no meio. Lígia Farnese frequenta as aulas de Low Press Fitness há pouco mais de um ano e comprovou que os resultados são bem eficazes. Eu acho que uma melhora postural é a percepção da postura também, notar que às vezes você está corcunda e, sabe, esse tipo de consciência, e afinou a cintura também um pouco. E hoje em dia, como a maioria das pessoas tem uma rotina conturbada, sempre na correria, muitas vezes até causando estresse, essa nova técnica pode ajudar no equilíbrio de todo o corpo. O grande objetivo do LPF, né, que é ativar vísceras, intestino, bexiga e colocar tudo no lugar. Então, toda a pressão que a gente joga para baixo o dia inteiro com a atividade, com o dia a dia normal, a gente procura equilibrar jogando para cima. Então, tirando a pressão dentro da cavidade abdominal, né, que é o low pressure, ou seja, sem pressão, baixa pressão, e conseguindo ter uma ativação que é involuntária. Então, eu não paro e contraio o meu abdômen, eu não faço força. Se eu fizer força, nem sai a manobra. Eu faço um movimento involuntário, usando a respiração, que tem uma coativação natural no meu abdômen e me ajuda a ter um tônus de base. Em todas as edições do quadro Esportes Especiais, nós vemos o quanto o esporte faz a diferença na vida das pessoas, não só em questão de benefícios físicos, mas também ajudando nas dificuldades diárias. E hoje não poderia ser diferente. Nós viemos conhecer a esgrima sobre cadeira de rodas, um esporte paralímpico que nos mostra o quanto uma dificuldade pode ser o nosso maior incentivo. A esgrima paralímpica surgiu com um grande movimento paralímpico em 1940, 45, logo após as grandes guerras mundiais. A esgrima cadeira de rodas veio inspirada na esgrima convencional, então as adaptações são bem poucas. As regras de combate são as mesmas, com tempo, pontuação, as armas são as mesmas, espada, sabre e florete.
O ritmo de competição também é o mesmo. A esgrima em cadeira de rodas está presente desde as primeiras Paralimpíadas, em 1960. Essa cultura toda da esgrima em cadeira de rodas é algo mundial e que a gente quer ajudar a difundir no Brasil. Todo esporte adaptado tem categorias funcionais. São separações de acordo com a mobilidade de cada atleta. Então, da mesma forma que na natação, no atletismo tem, na esgrima em cadeira de rodas em especial, é dividido em 3 categorias, A, B e C. Na categoria C são os atletas mais debilitados, são os tetraplégicos. Na categoria B são os atletas que têm algum tipo de dificuldade de controle muscular abdominal. E na categoria A, os amputados de perna, tornozelo ou cadeirantes que ainda têm controle de tronco total. Categoria A e B tem amplo controle de braço e o nosso atleta que está conosco hoje, que é o Elias, é da categoria A. Eu percebi não só física como psicológica também, mais tranquilo, mais calmo fazer as coisas, assim, o reflexo também melhorou muito, as forças do braço, o tronco também melhorou muito. Como falamos em todas as edições do Esportes Especiais, o apoio familiar é a base para que o atleta tenha um bom desempenho. O senhor Álvaro, pai do Elias, mais uma vez provou isso pra gente. Em casa, sim, a família, os irmãos, né, são 3 irmãos. Os irmãos apoiam muito, porque eles gostam do esporte também. E o meu filho mais velho que trouxe o Elias para a esgrima. E assim, foi só incentivo, né? E incentivo até hoje. Isso, o esporte, para ele, foi muito importante, que criou uma independência muito grande para ele, onde que ele tem que preparar equipamento, se concentrar para as lutas lá, fazer todo o trabalho de físico, né? E mostra para a gente também, como pai, que ele é capaz e que ele se supera a cada dia. O reporte que eu tenho é da importância de ter um grupo social. Quem procura a gente achando que vai encontrar um esporte individual, achando que vai jogar e lutar sozinho por conta própria, com o tempo descobre que precisa de um colega para treinar, de um treinador, de um grupo. Aqui, trabalhando no dia a dia com eles, eu tento fazer o que eu faço na minha corporação, trabalhar com dedicação, com carinho, com atenção. Os maiores beneficiados com certeza são os atletas, mas a mudança de vida não se restringe somente a eles. Familiares, amigos, todo mundo sai ganhando. Mudou tudo, né? Porque assim, tanto a autoestima dele, a questão física dele melhorou muito, a concentração, porque a esgrima é um jogo de estratégia, né? Então assim, a melhora é significativa, melhorou muito, foi muito bom para ele. Eu não conseguiria viver sem o esporte, porque ele me ajudou muito, tanto socialmente como fisicamente. Qualquer pessoa pode fazer qualquer esporte, que eu não achava que conseguiria fazer esgrima, só que eu cheguei aqui, eu tenho um desempenho muito bom. Que legal que vocês estão assistindo, seja na internet, seja na PUC TV. Queria que vocês conhecessem a nossa página no Facebook, ACE, Esgrima em Cadeira de Rodas. Venha conhecer, venha visitar, entre em contato. A aula é gratuita, a gente não cobra nada, empresta todo o material. Tem um circuito bem legal, nacional, para poder viajar, poder conhecer outras pessoas que também praticam esgrima em cadeira de rodas. Você sabia? Nos dias mais quentes, você tem aquela sensação de que o corpo perde energia e é tomado pela moleza? O calor intenso associado ao sol forte pode propiciar desidratação e insolação. Para evitar esses problemas, existem alguns truques que fazem toda a diferença. Refresque a nuca com água para acelerar a perda de calor. Um breve cochilo depois do almoço ajuda a recuperar as energias. Troque o ar-condicionado pelo ventilador ou circulação de ar natural. Opte usar roupas com tecidos mais leves, como algodão, e também com cores mais claras. Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. É uma forma de diminuir o calor do ambiente. Procure evitar exposição ao sol, principalmente entre as 10 e 16 horas. E o mais importante, mantenha-se hidratado, ingerindo bastante líquido e comendo vegetais e frutas.
E o segundo bloco do Esportes Gerais está de volta. E hoje o Em Ação veio participar de um evento que faz muita gente voltar a ser criança. Hoje viemos participar do Bubble Fest, que promove várias atividades alternativas e tem como objetivo principal a diversão. E aí, bora lá experimentar? Vamos? As principais atrações são o Bubble Soccer e o Archery Tag. No caso, o Bubble Soccer é o futebol de bolha, né? Então é um futebol tradicional, só que o pessoal joga vestido com uma bolha gigante. Então é uma atividade muito segura, muito divertida, que o pessoal acaba não visa o gol, então visa derrubar o outro oponente. O Archery Tag, no caso, é um paintball jogado com arco e flecha, só que sem tinta e não dói tanto quanto o paintball. Então as pontas das flechas são feitas de espuma e o jogo, no objetivo, é derrubar os alvos do oponente. Então, nesse meio tempo, o pessoal atingiu o oponente, ele fica eliminado. Além disso, a gente tem o Big Volley, que é um vôlei jogado com uma bola gigante de 2,5 metros. Aí a gente tem o Totó humano, que é praticamente um totó, só que você é alpino. Tem o futebol de sabão, tradicional futebol de sabão. A gente também tem a guerra de cotonetes, que são duas pessoas que guerreiam entre si com cotonetes gigantes. Tem o badminton, tem futebol tradicional, tem a bola de futebol americano, o pessoal se divertir. Basicamente são essas atrações do evento. Uma pessoa que vem para o evento, ela pode se divertir livremente o dia inteiro durante o período do evento, né? Não tem restrição para quantas atividades ela pratica. A regra aqui é se divertir o máximo possível, né? Então a gente não tem limitação, as pessoas passam por uma tenda de regras, onde elas vão explicar as das atividades principais do evento. Basicamente é isso, é vir aqui e se divertir. Já entendemos como funciona o evento e já sabemos exatamente quais são as atividades oferecidas. Então vamos lá aproveitar. E para começar, vamos escolhendo algumas atividades mais leves para aquecer a musculatura, preparando para a atividade mais intensa que viria mais tarde. Agora vamos para a atividade principal. Primeiro escutamos as orientações do instrutor e depois entramos no jogo. Bom, galera, tá chegando mais um final de uma ação. Mais uma vez, eu com a blusa ensopada, muito bacana, as bolhas ali, dá para desestressar bastante, é um evento para vir com a família, com os amigos, até com a namorada também. Achei super interessante porque a maioria do público é adulto, é adolescente, é jovem, porque são realmente brinquedos, né, para uma faixa etária maior. Achei super divertido, super válido. Quando tiver outras edições, você que está em casa, não fique de fora, gente, vale a pena, viu? No mais é isso, galera. Até mais, até a próxima. Para viver emoções no meio do esporte, nem sempre é necessário ser um atleta. Quem faz cobertura no meio jornalístico acaba tendo grandes experiências. É o caso do nosso convidado dessa edição. André Cristina é jornalista esportivo da Rede Minas e já possui uma grande experiência no assunto. André, obrigado primeiramente pela presença, né, e por topar a entrevista com a gente. Eu queria saber de início quando que o jornalismo esportivo começou a te interessar. Se foi lá na época da faculdade, ou você já tinha isso em mente, ou foi por alguma eventualidade? Eu que agradeço o convite. E o jornalismo esportivo, ele sempre fez parte da minha vida. Assim, eu sempre quis, sempre acompanhei e sempre quis. Tem um ditado aí de que o jornalista esportivo é um atleta frustrado. No meu caso não é diferente, sempre gostei muito de esporte. Na escola eu fazia vôlei, basquete, futebol, handebol, sempre fiz tudo. Fui atleta do Palmeiras em basquete. E aí na época da faculdade, eu entrei na faculdade focado em ser jornalista esportivo. Tanto no colégio quanto na faculdade, eu era aquele cara que, se alguém tivesse alguma dúvida sobre o esporte, se quisesse saber um resultado, vinha me consultar, porque essa sempre foi uma paixão que eu tive. Bom, André, você atualmente trabalha no jornalismo esportivo na TV e também faz comentários, né, na Rádio Inconfidência. Qual que é a maior diferença, na sua opinião, da transmissão entre a TV e do rádio? Eu acho que hoje acaba que está tentando se aproximar, pelo menos da linguagem. A linguagem
É diferente porque a TV, ela tem a imagem para complementar. Então o narrador não precisa ficar insistindo muito, dando muitos detalhes para as pessoas. Mas a TV, há muito tempo atrás, ela era muito burocrática, muito certinha. Hoje a linguagem tenta se aproximar do rádio, que é uma linguagem mais coloquial, mais um bate-papo mesmo. Então eu acho que a galera mais nova gosta mais da TV, porque é uma galera mais opinativa, gosta de ver, comentar, ser o próprio comentarista. Os mais antigos gostam do rádio, porque traz a emoção, ele acompanha, ele consegue imaginar. Mas eu acho que hoje os dois têm caminhado, tentando caminhar um pouquinho juntos, assim. Eu, particularmente, eu prefiro ver jogo na TV, mas no estádio eu gosto de acompanhar pelo rádio. Eu acho que dá mais emoção no jogo. Não, e hoje em dia é comum a gente encontrar alguns jornalistas que são assumidamente torcedores, né, e até trabalham com a ancoragem do próprio time. Para quem trabalha com jornalismo esportivo de um modo geral, esconder um pouco as preferências pessoais se torna uma dificuldade a mais? Pô, isso aí eu acho que vai de cada um, porque eu não vejo como uma necessidade você não revelar o time que você torce, de quem você gosta ou não. Mas, por exemplo, em Belo Horizonte, uma cidade que a gente tem 2 clubes, grandes clubes, ou você é amigo de alguém ou você é inimigo. Ou você é Atlético ou você é Cruzeiro, na cabeça do torcedor. Então, se o torcedor ele é cruzeirense e você torce para o Cruzeiro, ele te adora. Se ele fala que você é atleticano, aí ele vai te odiar e vai te perseguir. Isso pode acontecer. O futebol é muito passional. Tudo que envolve paixão, que é política, religião, futebol, esporte, é um pouco complicado isso. Mas tem gente que não liga para isso. E durante o tempo que você trabalha no meio jornalístico, já houve alguma situação inusitada, alguma coisa engraçada que aconteceu com você? Não, teve momentos marcantes, um dos vários momentos, teve naquele jogo do 6-1, que eu estava cobrindo a torcida, fazendo a torcida. E na hora que o Cruzeiro fez o primeiro gol, eu estava passando em frente à arquibancada atrás do gol ali na Arena do Jacaré, e um cara do nada pulou, acho que do segundo, terceiro andar da arquibancada, pulou nas minhas costas comemorando comigo. A hora que fez o segundo, um bêbado ajoelhou no meu pé, começou a chorar. Falei, gente, mas o que está acontecendo aqui? Acontece muita situação assim. E no modo geral, qual foi a cobertura que você já fez que mais te marcou? Não, é difícil falar uma cobertura que marcou, né? Porque, por exemplo, o jogo do 6-1 foi muito marcante, todo torcedor lembra. Eu estava lá, título da Libertadores do Atlético, que o torcedor, todo atleticano vai lembrar o resto da vida. Eu estava lá. O bicampeonato do Cruzeiro, eu acompanhei o campeonato todo. A Copa do Brasil, Atlético Cruzeiro, eu estava lá no estádio, eu acompanhei. Já vi Ronaldinho no Atlético, quem imaginar que Ronaldinho jogando no Atlético? Já acompanhei, gravei com o Ronaldo. Gravei o último jogo Brasil e Argentina que teve aqui no Mineirão. Eu estava lá, gravei com o Neymar, o Messi. Então, é difícil você destacar um jogo. São vários elementos que fazem com que o trabalho valha muito a pena. Sabe? Você vai ter muitas histórias para contar para filho, para neto. Imagina, daqui, sei lá, 20 anos, vão falar, nossa, um cara que jogava muito, Messi, desequilibrava. Fala, pois é, eu fui lá no jogo, gravou. É um negócio que marca bastante. Você fez uma série, né, muito bacana, que mostrava atletas não deficientes vivenciando as dificuldades do dia a dia dos deficientes. Aqui no programa a gente tem um quadro, inclusive, que mostra histórias emocionantes de atletas deficientes. Durante a sua carreira, essas histórias ou outras que você já vivenciou, acaba te envolvendo, assim, de uma forma pessoal? Eu acho que é quase, pelo menos para mim, é quase impossível eu não me envolver. Tanto que eu já fiz algumas coisas marcantes. Eu já fui cobrir uma Paralimpíada escolar em 2011, lá em São Paulo, que mexeu muito comigo também. Fez uma série bacana com os meninos, mexe muito. Essa série que você falou, fui jogar vôlei sentado. Nós levamos o William do Santa Cruzeiro, que tinha acabado de ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. E eu joguei também, o esporte é muito legal. Levamos o Leandro Guerreiro para jogar o futebol de 5, então vendamos o Guerreiro, eu vendei também, tentei jogar, fiz gol, claro, tem que deixar isso registrado.
Mas é muito legal porque, assim, né, dá pra gente ver, muitas vezes ainda há muito preconceito com o deficiente. A gente olha pro deficiente e vê, fala assim, não, o cara é incapaz, ele não pode fazer alguma coisa. E não é. Quando você desafia, você entra no mundo dele, você acaba se sentindo incapaz. Eu, por exemplo, jogar bola com o olho vendado, eu fiquei perdido. O Leandro Guerreiro demorou um tempo a se achar, ele tem, né, um pouquinho mais de know-how do que eu, então assim, ele conseguiu se achar mais rápido. O vôlei sentado é muito difícil, você ficar arrastando, os caras, eles arrastam, eles pulam uma agilidade que é impressionante. Então assim, é uma superação, é um exemplo que não tem como você não envolver, não tem como você ver aqui, ver um cara esforçando, fazendo um negócio que você não é capaz de fazer, você que se considera perfeito, digamos, apto a fazer qualquer coisa, não tem como você olhar aqui e falar, achar normal. Não tem, você emociona, não... É difícil descrever. Eu acho que o jornalismo, a partir do momento que ele deixar de ter essa emoção, que você parar de entrar na vida do personagem, ele perde a função dele. O jornalismo ele tem que mostrar o que está acontecendo, na minha opinião, da melhor forma possível. E nada melhor do que você se colocando ali para você saber o que é e falar da melhor forma. E aí sim passar para as pessoas aquilo que você pode ou não mudar, aquilo que você pode ou não fazer alguma diferença. Bom, André, primeiro eu queria te agradecer novamente pela sua presença. O papo tá bom, mas nosso tempo tá acabando, né? E você de casa que quiser rever essa edição do programa ou outras também, acesse as redes sociais da PUC TV Minas. Até uma próxima, gente. Tchau!